Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez retornando ao canal para estar falando das profecias do Apocalipse. Algum tempo já fiquei sem postar vídeos, né? Porque estamos aguardando aí a restauração do refúgio que é o Brasil para o tempo das perseguições da besta que está por vir. Graças a Deus as coisas estão começando a acontecer e o refúgio que é o Brasil para esse tempo já está sendo retomado. Esse refúgio está sendo retomado. A gente tem que ter paciência e aguardar, porque brevemente vamos estar comemorando o restabelecimento do refúgio. Mas o assunto que nós vamos falar nessa noite não é sobre isso. O assunto que eu venho falar essa noite, nesse vídeo, é por conta de alguns pastores estarem trazendo uma visão errônea do Apocalipse e trazendo confusão na cabeça das pessoas. Eu falo de pessoas que têm muitos seguidores. O meu canal aqui, eu não sou uma pessoa conhecida, o meu canal aqui eu tenho 112 pessoas, 112 assinantes, eu não estou monetizado, o próprio YouTube bota vídeos no meu canal aí, vocês podem perceber que alguns vídeos tem comercial, eu não ganho nada. Eu estou aqui para falar das profecias. O meu intuito aqui é alertar, instruir, trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração para estar orientando a cada um de vocês. Eu falo de pessoas que ganham dinheiro com o YouTube, que recebem para fazer o que fazem e fazem de forma errônea, porque não estão falando a verdade bíblica que está no Apocalipse, porque estão confusos. Na verdade, eles não estão entendendo as revelações do Apocalipse. É uma tristeza ver pastores com um número de seguidores grande e pessoas sendo levadas ao erro. Então, o que está acontecendo? Aqui, essa semana mesmo eu vi um vídeo de um pastor, ele não é pastor presidente, mas é pastor de uma grande igreja, é pastor também de uma grande igreja, tem um número considerável de seguidores, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que conhece a palavra, que conhece, e eu vou te falar, eu amo o modo como ele prega, a estrutura de pregação dele é muito gostosa de se ouvir, é uma pessoa que tem uma palavra fácil, sabe pregar, sabe entregar a mensagem, mas inclusive tem um conhecimento da historicidade da igreja, ele contextualiza aquilo que ele prega assim de uma forma fantástica. Mas eu vou te falar, no livro de Apocalipse, está muito perdido com as revelações desse livro. Não só ele, como muitos outros. E a gente fica triste em saber que pessoas estão sendo enganadas, iludidas, levadas ao erro, em sendo informadas de forma errada daquilo que a palavra de Deus fala. Então, vamos estar falando aqui de uma coisa que é simples, o capítulo 7 do Apocalipse, ele fala da visão dos glorificados. Quem são os glorificados do capítulo 7? O Apocalipse ele não é um livro difícil de entender, apenas o Apocalipse ele é um livro que requer uma atenção especial e uma experiência com o escritor do Apocalipse, com Deus. Porque eu não estou dizendo que quem não está pregando o correto no livro de Apocalipse não tem experiência com Deus, mas precisa pensar e analisar aquilo que está falando, porque estão falando coisas aí que, sinceramente, são absurdos da palavra. Por quê? Nós nos empenhamos para estarmos diante de Deus de uma forma íntegra, correto? Nós estamos numa caminhada
numa caminhada de santidade para sermos aprovados por Deus. E o livro de Apocalipse, no capítulo 7 aqui, fala da visão dos glorificados. Quem são esses glorificados? Alguns pastores estão falando que isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. Na verdade, o capítulo 7 não está falando da igreja. Aqui está falando das pessoas que vão ser salvas durante a grande tribulação. Alguns pastores têm medo de falar que durante a grande tribulação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, ainda vai ter salvação. Ainda vai ter salvação. Mas a salvação vai custar muito caro. A salvação vai custar a vida de cada um que a quiser. Porque para ser salvo, vai ter que derramar, vai ter que morrer, vai ter que entregar o seu próprio sangue. É o que está falando aqui. A visão dos glorificados, esses glorificados aqui que se vestem de vestidura branca, eles são os decapitados, que vão ser decapitados durante o governo do anticristo. Porque ainda, até no nosso período que nós estamos vivendo hoje, pessoas estão colocando chip já, aceitando botar o chip pela facilidade de pagamento que o chip traz, né? Mas o chip, ele vai ser a marca da besta. O chip é a marca da besta, nós já entendemos isso. O www, a internet, porque o chip vai funcionar com a internet, com 5G, 6G, quantos G vierem aí, dependendo da situação e do avançar da tecnologia. Mas o 5G é chamada a internet das coisas, né? Os carros vão se comunicar uns com os outros para que haja uma condução autônoma, né? Então, o que é que acontece? A internet, ela vai ser o grande, a grande chave do chip para o controle da população. Porque a gente sabe que no hebraico não tem números, então as letras representam os números. A letra 6, 666, é representado pela letra, o número 6, aliás, né, é representado pela letra Vav, pelo W. E a gente sabe que as páginas de internet, os endereços, eles começam com www, 666. Isso é a internet. E a gente sabe que o anticristo ele não vai ter, nunca terá onisciência, onipresença. Através do chip, através da internet, ele vai alcançar esse objetivo, né? De saber, de ter conhecimento e controlar a vida das pessoas. Porque ao colocar o chip, aonde você passar, que tiver uma antena, você vai ser registrado naquela antena. E aí, se você quiser negar que não esteve naquele local, vai ser impossível, porque lá você vai estar registrado, o chip vai registrar você naquela antena e você vai ficar gravado ali, como você passou por aquele lugar. Então, ninguém vai poder mentir que não passou, que não foi, que não esteve, vai ficar gravado ali. Então, voltemos aqui à visão do glorificado, que é o motivo dessa confusão que os pastores estão fazendo aí, pessoas que estão pregando o Apocalipse de forma errada, e estão deixando as pessoas confusas. E eu fico triste porque são pessoas de grande influência, que têm inúmeros assinantes, que tem gente nos seus canais com um grande número de pessoas sendo enganadas. Então vamos lá. Aqui a pergunta que eu fiz aqui, afinal, a igreja passa ou não pela grande tribulação? Essa é a questão. A igreja passa ou não passa? Você que se mantém isento, procura ter uma vida reta diante de Deus, se purifica, né? Jejua, ora, se mantém isento daquilo que o mundo oferece para nos desviar do objetivo que é Cristo. Você acha que você vai passar pela grande tribulação?
Qual seria a vantagem de nós nos separarmos, de nós estarmos nos dedicando a uma vida de santidade para com Deus, se no final de tudo a gente vai ser como qualquer outra pessoa, enfrentar o juízo de Deus? Porque a grande tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo, sobre a terra, sobre as pessoas. Então, qual a vantagem de nós nos separarmos se nós vamos enfrentar a mesma coisa que o impuro faz? Que o impuro, que o impuro, que o impuro vai fazer? Então, não tem sentido isso, não tem sentido, é totalmente absurdo uma afirmação dessa. E eu fico triste porque é uma afirmação não só de um pastor, mas eu já vi várias pessoas falando isso, pessoas que estão na mídia, que têm influência, que são conhecidas, entendeu? Que pregam maravilhosamente bem, têm um conhecimento da historicidade da igreja, contextualiza as pregações que fazem, fantástica. Mas com relação às profecias do Apocalipse, estão totalmente perdidas. Vamos ver aqui. O capítulo 7 fala da visão dos glorificados. E aqui, no capítulo 7, no verso 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E esse pastor está afirmando que isso aqui é a igreja. Que isso aqui é a igreja. Se ele tivesse o cuidado de voltar um capítulo anterior do Apocalipse, o capítulo 6, no verso 9, e fosse buscar quem são esses que receberam vestiduras brancas, ele ia entender que isso não é a igreja, não são a igreja, que não é a igreja. Repare só, a chave disso aqui está no verso 9, ó. Capítulo 6, verso 9 do Apocalipse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. A colocação do chip hoje ela não é obrigatória. Muitas pessoas estão colocando porque não conhecem a palavra e estão usando o chip por uma questão de praticidade. Mas na vinda do anticristo, quando o anticristo for colocado na terra e ele governar toda a terra, a colocação do chip vai ser obrigatória. Quem não colocar o chip não vai comprar, não vai vender. A Bíblia fala isso. Não vai ter como viver sem o chip na terra, a não ser que viva isolada nos matos, separada, mas a hora que for pega sem o chip, vai cumprir a palavra do capítulo 20, tá? Do capítulo 20 do Apocalipse. Lá fala dos decapitados, porque nessa época, os que não colocarem o chip vão ser mortos e vão ser decapitados. E por que essas pessoas vão ser mortas, vão ser decapitadas? Por que elas vão se dedicar a essa situação, vão se agarrar a essa situação e não vão colocar o chip, vão ficar fiéis a Deus em não cumprir os mandados do anticristo, né? Porque a colocação do chip ela já vai ser colocada durante a besta, o tempo da besta. A besta vem do Vaticano, a besta vem do papado, tem vídeo meu aí no canal falando já. A besta não se confunda, a besta vem do papado, o oitavo rei é a besta do Apocalipse, o capítulo 17, 11 fala. Então, a besta já estará, essa questão do selo, do sinal da besta, né?
do chip, ela já vai ser colocada durante o período da besta, porque o próprio falso profeta vai incentivar as pessoas a colocarem o chip já. Quando a igreja for arrebatada, for tirada dessa terra e elas forem levadas dessa terra, o Espírito Santo sai junto com a igreja, porque o Espírito Santo está na igreja. Então vai ser um mundo sem Deus, né? Vai ser um mundo sem Deus. Essas pessoas que ficarem, elas vão entender que realmente houve o arrebatamento da igreja. Houve o arrebatamento da igreja, apesar que vão mentir. Tem vídeo no canal explicando como eles vão fazer e para explicar o que aconteceu no arrebatamento da igreja para as pessoas que ficarem. Vão mentir para elas. Então essas pessoas que entenderam que vão entender, vão cair em si. Elas vão cair em si e vão ver que realmente foi o arrebatamento da igreja que aconteceu. Porque muitas dessas pessoas são o joio, que estava na igreja, mas não tinha selo do Espírito, porque não se renderam de verdade ao Senhor. Então não foram seladas por Cristo com o Espírito Santo. E o passaporte para o arrebatamento é o selo do Espírito. Então essas pessoas vão ser ali, vão ficar atônitas pelas coisas que vão acontecer, mas vão entender que agora a oportunidade delas de se salvarem é entregando as suas vidas, não recebendo o selo da besta, o chip. Então elas não vão aceitar, vão ser mortas, vão ser decapitadas e não vão ser poucas, vão ser muita gente, porque o capítulo 7 lá mesmo fala, é uma multidão de pessoas que não vão aceitar a marca da besta. Tá? Os decapitados do capítulo 20. Depois eu vou estar lendo lá. Então aqui está falando claramente que eles passaram pela morte, que eles morreram. Ainda fala aqui no verso 11, ó, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ora, a igreja não passa pela morte. A igreja não passa pela morte no tempo do arrebatamento. As pessoas, a igreja que estiver viva, certo? A noiva, a igreja, quem estiver vivo durante o período do arrebatamento não vai enfrentar a morte. Vai ser transformada e levada viva. Paulo fala isso aos Tessalonicenses e o capítulo 14 de Apocalipse fala a mesma coisa. As pessoas vão ser atraídas a Cristo nos ares. Então, essas pessoas do capítulo 7 aqui não é a igreja, São os que ficaram do arrebatamento. Porque o livro do Apocalipse, ele é dividido, né? Aqui mesmo no capítulo 5, ela fala a visão do livro selado com seus 7 selos e ao do Cordeiro. Aqui esse verso, o capítulo 5, 6, 7, né? Vai até o 7. Cadê? Vai até o 7 no final do versículo 17. O 7º selo aí é o 8º. Os 7 anjos com as suas trombetas. Então, a partir do 8º capítulo, já começa as 7 trombetas. Então, o livro tem 7 selos e ali é mostrado a João os 7 selos, cada um deles, o que vai acontecer durante esse período. Depois o Apocalipse vai falar das 7 trombetas, o que vai acontecer durante as 7 trombetas, as 4 vozes e os 7 flagelos de Deus que vai vir sobre a terra. Aqui está sendo contada essa história. Então o Apocalipse, ele vai e vem, ele vai e volta, mediante ao que está sendo posto de acordo com selos, trombetas, vozes e flagelos. Então o capítulo 7 não fala da igreja. Esse povo aqui que está de vestidura branca, que morreram, que foram decapitados, né? Que eles falam, por que não julga? Eles pedem até a Deus para julgar eles logo e tal. Eles são as pessoas que ficaram do arrebatamento. Porque a igreja, ela é arrebatada já no primeiro selo. Quer ver? Ó? Aqui o primeiro selo
o primeiro selo, no capítulo 6, ela fala, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Então o capítulo 6 fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pode ver que é o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto. Esses 3 cavalos já saíram. Não são cavalos, não são gente montada em cavalo, com bandeira para dizer que... Não, são eventos que aconteceram. O cavalo branco, já no capítulo de Daniel 2, 44, Daniel 2, 44, ele fala desse evento do cavalo branco, que ele sai e sai para vencer. Daniel, no capítulo 2, 44, fala a mesma coisa. Durante o reinado de Papa Bento e Papa Francisco, reinando junto, o livro de Daniel 2, 44 vai falar disso, do reinado desses 2 reis governando junto. E esses 2 reis governando junto, eles vão... Esse cavalo branco sai durante esse período para anunciar a vitória de Cristo. E aqui o cavalo vermelho, o cavalo preto, eu já falei, tem vídeo no canal falando sobre isso. E depois do cavalo preto, que é a fome, só tem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, quando ele sair, olha o que vai acontecer o cavalo amarelo. E você me diz se isso já aconteceu. Este chamado de morte e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando o cavalo amarelo sair, 1/4 da humanidade vai perecer. E isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu. E a igreja não vai ver isso. Entre o terceiro cavalo, entre o cavalo preto e o cavalo amarelo, esse intervalo aqui é esse período que nós estamos vivendo, do arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece aqui, entre o cavalo preto e o cavalo amarelo. Depois que a igreja for tirada, o cavalo amarelo vai sair e aí 1/4 da humanidade vai perecer. Então, se esses de vestiduras brancas aqui não são a igreja, até porque eles passaram pela morte, não é isso? Eles não são a igreja, e aqui no capítulo 20, no capítulo 20 vai falar deles, o capítulo 20, verso 4 fala assim, vi também tronos e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas que vão morrer durante o arrebatamento, que vão ser arrebatadas, que vão ser revividas por Cristo para viver o milênio, esses são os que o capítulo 7 está falando aqui, que se veste de vestidura branca. Eu já mostrei o capítulo 6 falando que as almas deles estavam clamando por justiça. Mas Deus falou, aguarda, porque ainda tem outros que vão também morrer igualmente a vocês. A igreja não passa pela morte durante o período do arrebatamento. Ela vai ser transformada. E essa gente aqui, que se vestiu de vestidura branca, o capítulo 7 do Apocalipse, que está falando aqui, que vieram da grande tribulação, não é a noiva, não é a igreja. Eu falo que é o joio, que ficou para trás, e aí entendeu que o arrebatamento aconteceu e elas ficaram. E aí elas falaram, não, mas se eu me conservar fiel, se eu morrer, eu vou ser salva, Jesus vai me resgatar para viver o milênio. E aqui o capítulo 20, né, acabei de ler, fala desses decapitados que foram fiéis, que não aceitaram a marca da besta, não se contaminaram, vão ser mortos por decapitação, mas Cristo vai reviver essas pessoas. Agora eu vou falar uma coisa triste para essas pessoas que vão ficar e vão viver o milênio, vai ter a bênção de viver o milênio, mas vai ter uma desilusão muito grande, porque o capítulo 21
no verso 22, verso 27, fala assim: nela nunca jamais, está falando da Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, minha gente, essas pessoas, do capítulo 7, que os pastores confundem achando que é a igreja, que vão ser salvas durante a grande tribulação, porque vão entregar suas vidas, elas não vão chegar no céu e vão falar: eu estou aqui porque eu entreguei meu sangue, eu derramei meu sangue, eu fui fiel. Não, ela não vai poder falar isso. Ela vai falar, ela vai ser salva pela fé em Cristo Jesus, igual a mim e a você, que entregou a sua vida durante o período da graça, que não precisou, durante o período do arrebatamento, não vai precisar de morrer para ser arrebatado, mas seremos transformados. Alguns que morreram, é claro, vão ser arrebatados, vão ser glorificados, né? Vão reviver e vão ser glorificados, e depois juntos iremos subir, a noiva da igreja. Mas só a noiva está inscrita no livro da vida do Cordeiro. Essa gente, do capítulo 7, que morreram decapitadas, que receberam vestiduras brancas, elas não passaram pelo trabalho, pela lapidação do Espírito Santo. Não passaram. Eles rejeitaram, eles não receberam o Espírito Santo. Eles rejeitaram e por isso não foram no arrebatamento e ficaram. Mas como entenderam que o arrebatamento aconteceu, que houve o arrebatamento e que eles ficaram, então eles foram fiéis em permanecer firmes. E aí tem o mérito de ser firme até a morte. Aí vem aquela palavra, né? Quem for fiel até a morte, lá de Apocalipse, se não me engano, 5, né? Que fala: quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, ao vencedor que guardar até o fim, ó, verso 2, ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. As pessoas que forem fiel até o fim, elas vão perecer, vão morrer, mas vão ser salvas para viver o milênio com Cristo. Mas o capítulo 27, o versículo 27 do capítulo 21, diz que a Nova Jerusalém vai vir para a terra, mas essas pessoas não vão entrar na Nova Jerusalém. Porque aqui diz, ó, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro. Só quem está no livro da vida do Cordeiro vai ter acesso à Nova Jerusalém. E essas pessoas que forem resgatadas para viver o milênio, elas vão ter que passar por um processo de purificação. E como vai ser esse processo? O capítulo 2, do verso 22, fala: ó, no meio da sua praça, da praça da Nova Jerusalém, e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A folha dessa árvore que dá lá no jardim da Nova Jerusalém, ela vai ser cura para essa gente que não foi tratada pelo Espírito Santo, mas que morreu, perderam suas vidas, mas mantiveram-se fiéis, como fala o capítulo 20, né? Como fala o capítulo 20, testemunharam, não se renderam ao anticristo, vão ser mortas, mas vão ser ressuscitadas para viver o milênio com Cristo. O restante dos mortos vão permanecer, mas essa gente vai se levantar e vai viver o milênio com Cristo. Não vão entrar na Nova Jerusalém, vão ter que se purificar através da árvore que está no meio do jardim. É isso? Porque a igreja não tem mancha, a igreja já está ataviada, a igreja não precisa porque já foi purificada, já foi trabalhada pelo Espírito Santo. A igreja não precisa disso. Então, a igreja vai estar com acesso livre à Nova Jerusalém, mas essa gente não. Então,
a gente não pode confundir esse povo de vestidura branca, tá? Esse povo de vestidura branca que vem da grande tribulação com a igreja. Ela não é. Eles não são a igreja. A igreja está descrita aqui, ó, no capítulo 19. Olha o que fala o capítulo 19 com relação à igreja. Então, vou começar a ler aqui do versículo 7, ó. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vou repetir o verso 8. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia, as bodas do Cordeiro, é para a igreja, A noiva, ela se veste de linho finíssimo, não é essa vestidura branca que fala o capítulo 7, que alguns confundem com a igreja e diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é um absurdo teológico que se fala, e pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra, ficam sem entender nada. Como que eu vou passar pela grande tribulação se eu procuro me manter fiel, justa, verdadeira diante de Deus, e o arrebatamento vai vir e eu não vou no arrebatamento? Aí, é claro, um cara que lê um negócio desse aqui, ele vai dizer que não tem arrebatamento também. Vai dizer que não tem arrebatamento. Para ele não tem arrebatamento secreto, não tem arrebatamento de nada, as pessoas vão ficar aí. Quer dizer, absurdo, triste, vergonhoso para aqueles que falam essas coisas. Eu fico por aqui esperando que vocês tenham entendido. A igreja não vai ter essa vestidura branca. Essa vestidura branca é para os que passam pela grande tribulação, que vão ser mortos, são os decapitados, do capítulo 20. A igreja se veste de linho finíssimo, puro diante de Deus. E aqui eu fico e agradeço a você. Se você gostou, se você entendeu esse vídeo, se você achou verdade naquilo que eu estou falando, os textos estão aí, eu acompanhei com vocês, não tem como negar o que eu estou mostrando. Então, procure compartilhar, passar para quem ainda está em dúvida do que vai acontecer com a igreja. Eu assim me despeço e agradeço em nome de Jesus. Amém.